retrógrada, não é isso? Atrasada. Pois porque mas você não pode ter por nas isso que o mãos... Sindipol vai ter que ficar vigilante. Vai ter que ficar vigilante. Com certeza. A gente espera que a Polícia Militar não interfira nesses projetos e que ela construa as suas soluções para a valorização da nossa profissão. Nós não podemos ficar com o tal do pacto da mediocridade, não. Então, quer dizer, se eu não posso subir um degrau, nós vamos impedir que o colega, que, por mérito, consiga essas coisas. E é bom você falar isso, Mendonça, por quê? Semana passada teve pessoas que me questionaram, não me criticaram, questionaram por que dessa animosidade, dessa adversatividade com o Coronel Renato. É simples, porque ele interferiu aonde não tinha que interferir. E isso sim é que coloca em risco o projeto de integração. Quando um membro de uma organização, em detrimento de outra, propõe questões que não lhe diz respeito. É isso que causou nesse dirigente sindical, em toda a base da Polícia Civil, essa indignação. Porque quando foi votar o PLC 53, que hoje é a Lei Complementar 109, ninguém da Polícia Civil interferiu. Quando o governador Aécio Neves tentou criar a UGPREV, Unidade de Gestão Previdenciária, para prejudicar a Polícia Militar e os policiais militares, tirando deles o direito do IPSM, direito de fazer a própria folha de pagamento, nós do Sindipol, e você foi testemunha e signatário daquele acordo, nós fomos contrários, ajudamos a PM a manter o seu IPSM. Então a gente, quando entra no processo, é para ajudar e não para atrapalhar. E o Coronel Renato, com muita fraternidade, sem medo, que eu não tenho medo, nós não temos rabo preso com ninguém, não é verdade? Exato. Falo com ele na cara, ele agiu de forma desleal, de forma desonesta para conosco. E por isso dessa nossa adversatividade. Talvez o chefe de polícia não tenha a proatividade de falar isso com ele na cara, mas nós temos que falar. E outra coisa, Denilson, que tem que ser falado aqui no programa Revista Geral, porque é uma coisa que está incomodando a sociedade mineira. É a postura do Coronel Renato e do Dr. Monteiro frente àquele toque de recolher que está em Contagem. Vergonhoso. Por quê? Na verdade, eles atenderam a pressão política da Marília Campos, eles foram lá em Contagem para dar recado para os bandidos, de que a Polícia Militar e a Polícia Civil não iriam permitir aquele toque de recolher. E os bandidos, afrontando as duas maiores autoridades, continuam com o comércio fechado lá na região de Contagem. Agora, aquilo ali causou um mal-estar no alto comando da PM, porque o Coronel Renato, quando ele foi como órgão de direção geral lá para Contagem, dar uma resposta política a Marília Campos, na verdade, ele tirou totalmente a autoridade técnica e profissional do Coronel Teatini e também do Coronel Alvear, que são os dois coronéis de nível operacional responsáveis por aquilo. Mas, Coronel Mendonça, a ordem, né, no início do governo, principalmente do governador Aécio Neves, a ordem não era que aqui em Minas Gerais não haverá um estado paralelo como no Rio de Janeiro? A ordem não era essa? Mas Quer dizer, a polícia daqui não ia se submeter, né, a esse tipo de comportamento dos bandidos? Olha, mas essa ordem aí é uma ordem acadêmica. Isso não é a realidade de quem conhece o que está acontecendo nessas periferias e nesses bolsões de miséria. Já existe sim um estado paralelo, uma pena que a imprensa aqui em Minas Gerais, com as honrosas exceções de sempre, ela é muito assim, alinhada com o pensamento de um governo que parece que é perfeito. Nós não negamos os avanços do governo Aécio Neves, mas a política de segurança do governo Aécio Neves, pelo menos no que se refere à área de policiamento ostensivo, ela é enviesada. É uma política que primou o crescimento da burocracia e o esvaziamento e o desprestígio dos homens da atividade operacional. Hoje, quem está na atividade operacional como o Coronel Teatini, ele se sente desvalorizado. Engessado até. O Coronel Josué, que é um homem que foi comandante do Batalhão Rotan e está lá na 3ª região, ele vai aposentar por desalento. Porque, na verdade, ele fica vendo as pessoas da cúpula negociando para arrumar cargos quando aposentar e desprestigiando a execução do policiamento. Fora aqueles que estão em pleno vigor, né, físico de sair para a área operacional, como o Coronel Bebert, né, que são encostados. Não, aquela situação lá de Contagem, certo? Uma pena que a gente não pode falar, porque senão eu vou ser o próximo a morrer, certo? Porque lá de Contagem... Mas nós não vamos deixar, não. Lá em Contagem nós sabemos onde está o dedo na ferida, viu?
Ó, lá em Cotar nós sabemos quando tem o dedo na ferida, viu? Não adianta fazer jogo de cena para a imprensa divulgar uma situação e ficar desmoralizado, porque os bandidos, certo? Eles sabem também o que está acontecendo lá dentro da região, né, de Contagem. Então, há uma situação que a Polícia Militar não está querendo enfrentar. Eu digo mais, aquela corregedoria da PM, nós temos 2 processos aí, Denilson, andando, e eu vou precisar do apoio do Sindipol mesmo, até por questão de ameaça de morte. Porque nós vamos desmascarar o Coronel Renato. Vamos desmascará-lo. Nada contra a pessoa dele, não. Mas as pessoas, certo, que agridem, que humilham, certo, tem hora que elas têm que cair a máscara. Mostrar quem são essas pessoas. E, através do apoio que o Sindipol sempre deu, aí, junto nessa parceria com a Ascobom, nós vamos enfrentar isso. E um aviso para o senhor corregedor, nós vamos mostrar, inclusive, que o senhor tem lá dentro da corregedoria oficiais que, inclusive, já furtaram em supermercado, perseguindo a tropa aí. Vamos dar nome aos bois, os senhores podem ter certeza. Isso não é uma ameaça, não, certo? É simplesmente uma constatação. E esse governo que aí está, certo? Ele vai ter que enfrentar essa realidade, viu, doutor Anastasia? O senhor está aí com o Coronel Martins, que é nosso amigo, pergunta a ele o que está acontecendo de verdade aí nos bastidores da polícia. Pergunta a ele por que o Coronel Teatino e o Coronel Josué estão desalentados no combate à criminalidade. É isso que precisa ser visto. Bom, e você pode participar do nosso programa acessando o site da Ascobom, a Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Militar de Minas Gerais, www.ascobom.org.br. Mande também o seu e-mail para recados@radio107fm.com. Participe, dê a sua opinião. O que é que você acha desse toque de recolher aí em Contagem? Como é que você está vendo aí esse projeto de lei da carreira dos delegados, né, que está na Assembleia Legislativa? Como é que você está vendo aí o comportamento do governo diante da segurança pública de Minas Gerais? www.ascobom.org.br. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco.